Questão muito bacana. A gente vai ler, vou levar vocês para a estrutura do Excel e vou mostrar para vocês essa informação na prática. Então vamos lá para a gente fazer a leitura. Observe a descrição dos valores a seguir, conforme exibido na barra de fórmulas, referente a 4 células de uma planilha elaborada por meio do Microsoft Excel. A gente pode colocar a versão 365 na sua configuração padrão. Primeiro aqui, né? Exibido na barra de fórmula. Não tem barra de fórmula aqui, né? Então, talvez ela poria uma janela do Excel, poria a barra de fórmula e poria uma fórmula. A gente não tem, mas segue a vida. Aí ela fala para nós que nós temos 4 células. A célula 1 tem o apóstrofo e o número 1. A célula 2 tem o apóstrofo e o número 2. A célula 3 tem o número 1 e a célula 4 tem o número 2. Aí ela diz: todas as células, isso é importante. Todas as células, antes da digitação dos valores descritos, estavam com a formatação original. Isto é, formatada como número. Pois é. Aqui também, né, traz para nós uma observação. A formatação original, ela é o que? Geral para a gente. Então, a formatação original, ela é geral. Então, aqui, né, uma prova recente, de repente dá até para a gente depois discutir. Mas antes, vamos lá abrir o Excel aqui. Vou abrir, que eu ainda não deixei aberto aqui para a gente poder conversar. Que aí vocês vão visualizando, né, o que a VUNESP colocou aqui. Deixa eu ficar aqui embaixo com vocês e vou colocar o Excel. Opa, só um minutinho aqui. Deixa eu colocar o Excel aqui. Deixa eu abrir. Isso, aí a gente não perde informação da planilha. Só para a gente visualizar os elementos iniciais da questão. Aqui para nós, olha, é a barra de fórmula. A barra de fórmula a gente tem, né, logo abaixo da faixa de opções. Então, aqui para nós, olha, é a barra de fórmula. Aqui nós temos a caixa de nome e aqui para nós temos os elementos para trabalhar com fórmula e aqui para nós é a barra de fórmula. Elemento que ela citou no enunciado, mas que não está presente na questão, conforme exibido na barra de fórmula. Enfim, a gente não está vendo aqui, mas seguimos. Agora, observe, quando a gente vem trabalhar com a estrutura da célula, por padrão, nós temos aqui a configuração geral. O grupo para nós, só para a gente visualizar, vou abrir um pouquinho aqui. O grupo para nós, olha, ele é chamado de número. Nós estamos na guia página inicial e o grupo é número. E por padrão, as células têm o formato de o que para nós? Geral. Caso você deseja, você pode trazer para número. Quando a gente, até vou fazer aqui, vou até selecionar essas células aqui, ó, na coluna F. Quando a gente traz a formatação para número, quando você inserir, olha, 1, 2, 3, 4, ele apresenta casas decimais. E aí eu fiz, né? Eu tô conversando isso com vocês. Se está formatado como número, esses elementos aqui, olha, eles acompanhariam o que para nós? Casas decimais, certo? Mas seguindo, são informações que a gente vai construindo aqui para vocês visualizarem. Então, sempre que um valor dentro da célula for trabalhado, ó, geral. Então, se eu digitar 1, 2, 3, 4, olha, ele está na configuração geral, certo? Nós temos a possibilidade de formatar esse número. Então, se eu selecionar, eu venho aqui para número e aí ele traz para nós casas decimais. A gente vem aqui para geral, que é a configuração padrão. Uma outra observação importante sobre isso, quando a gente está trabalhando, né, a gente sempre fala o seguinte: as células, elas recebem valores. Então, o que a célula possui? Valores.
seja valor texto, seja valor número, seja data, seja fração, seja fórmula, o que a célula possui é valores. Lembra que nós temos uma função que é conte valores, que é contar quantas células possuem valores. E aí, a partir desse momento, as células, elas trazem a configuração padrão, que é a configuração geral. E depois eu posso configurar para número. Fazendo a leitura aqui do enunciado, ela fala: observe a descrição dos valores a seguir conforme exibido na barra de fórmula. A gente não tem barra de fórmula. Ok. Depois eu vou acompanhar essa prova, como ela foi recente, para ver se a VUNESP fez alguma coisa aqui. O resultado a gente tem, mas nós temos elementos aqui que não condiz com a estrutura da questão logo da planilha. Aí aqui ela fala: todas as células, antes da digitação dos valores escritos, estava com a formatação original, vírgula, isto é, formatado como número. Não é verdade. A formatação original é geral. Formatar como número é você, usuário, que tem que transformar em formatação de número. E quando a gente fala de formatação de número, ele carrega para nós, por exemplo, o número 1, ele carrega para nós a presença de casas decimais. Também tem esse quesito que é cuidadoso. A seguir, né, o usuário ele insere aqui para nós uma fórmula na célula 6. E ele quer saber o valor exibido na célula 6, que é para nós o resultado da fórmula. Ok, mas vamos lá antes de falar da fórmula. Ficou claro para vocês essa informação? Que por padrão a nossa célula ela recebe qualquer valor e a sua formatação é trabalhada no geral. A partir daí, nós vamos fazendo a formatação para número. Uma outra informação: quando a gente digita valores dentro da célula, se esse valor for texto, ele fica à esquerda da célula. Se esse valor for número, ele fica à direita. Se for valor texto, ele fica à esquerda. Se for valor numérico, ele fica à direita. Então, essa informação visual que a gente está tendo aqui, ela é uma formatação padrão quando a célula está formatada para nós no geral, que é o clássico da planilha. A partir daí, nada impede que você selecione a célula e comece a centralizar, colocar à direita, colocar à esquerda. Lembrar que, por padrão, na estrutura do Microsoft Excel, a gente não tem justificar. O justificar é para parágrafo e não para planilha, tá? Então, olha, vocês vão verificar. Por padrão, nós não temos. Tem como configurar e trazer o justificado, mas por padrão, essa configuração a gente não tem. Então, vou deixar para vocês visualizarem tudo isso. Tá certo? Combinado? Eu vou até abrir uma planilha em branco aqui para não trazer, né, os resquícios aí da anterior. Agora, o seguinte, uma outra observação. Quando a gente vai digitar dentro de uma célula 0 à esquerda, o que acontece? 0 à esquerda, eles não ficam dentro da célula. Então, se você pressionar Enter, automaticamente os zeros à esquerda, eles caem fora. 0,10, então vai ficar só 10. 0,2, vai ficar só o 2. 0 à esquerda não fica presente na nossa célula. Existe uma formatação que permite a gente manter 0 à esquerda, permite transformar valores numéricos em texto. A gente pode utilizar o apóstrofo, que é o que apareceu nessa questão. Então, por exemplo, se eu digitar 0001, ó, o 001 fica. Então, se eu colocar um apóstrofo 0002, ele fica. Se eu colocar de novo 1, 2, 3, ele fica. Só que essa postura para nós, veja, continua sendo lido como geral, só que agora nós temos uma marcação ali e nós temos uma informação. O que vai falar para a gente o seguinte: olha, esse valor aí dentro da sua célula, ele é um valor formatado como texto
ou ele vem precedido por um apóstrofo, que também é lido como texto. Se eu simplesmente trouxer aqui, ó, a formatação, vamos pegar aqui para nós, para texto e colocar 0001, ele fica. Colocar 0002, ele também fica. 003, ele também fica. Então, essa informação, veja, a gente usou o apóstrofo e essa informação nós formatamos para texto. Se porventura eu selecionar tudo isso e formatar para número, olha, ele continua com esse indicativo, que o número ali presente, ou ele é um texto, ou ele está precedido por um apóstrofo, tá? Então, é outra informação importante para a gente analisar. Voltando, vou pegar uma outra planilha vazia e nós vamos trabalhar com a informação que foi dada aqui. A célula 1, ela recebeu apóstrofo e o número 1. A célula 2 recebeu o apóstrofo e o número 2. A célula 3 recebeu o número 1 e a célula 4 recebeu o número 2. O que significa que a célula 1 tem um número que nós inserimos, mas ele está interpretado como texto. Então, a VUNESP, ela falou para nós que está como número o padrão. Não é verdade, por padrão é geral. Mas a gente pode sim transformar em número. Só que se a gente transformar em número, o que for número vai carregar casas decimais. E ela não mostrou o elemento casas decimais, tá? Então, eu até vou tirar aqui para nós as casas decimais, certo? Então, tem alguns elementos aqui nessa questão que pode ser aí, né, até levada para um processo por causa de informações no enunciado, mas que não vai mudar o resultado da questão. Onde eu quero chegar agora com você? Ficou claro para todos vocês que se eu trabalhar com esse apóstrofo aqui, vamos pegar aqui no nosso material, se eu trabalhar com esse apóstrofo, o que nós vamos ter? Essa informação, ela vai ser lida como texto. Ela não vai ser lida como número, ela vai ser lida como texto. Mesmo que você venha formatar a célula para número, ela será lida como texto, tá certo? Ela será lida como texto. Então, só agora para vocês visualizarem. Se eu, usuário, fizer o seguinte, igual a 1 mais a 2 mais a 3 mais a 4 e pressionar Enter, nós vamos. Aqui ficou formatado ainda para número, deixa eu só diminuir a casa. Nós vamos ter com o uso do operador. O mais é o operador. Então, com o uso do operador, nós vamos ter, mesmo os números tendo sido formatado, né? Porque na interpretação do uso do apóstrofo, o número 1 e o número 2, ele é lido como texto. Então, mesmo na proposta de estar numa formatação de texto, o operador, ele soma, ou ele subtrai, ou ele multiplica, o operador. Agora, se eu usar a função soma, vamos somar A1 até o quê? A4. Então, A1, A2, A3 e A4. E pressionar Enter, o resultado foi 3. Por que o resultado foi 3? A função soma, ela vai trazer número para o cálculo. E como a célula A1 e A2 são textos, não entra no cálculo. Então, o que a soma, a função calcula? Ela procura valores numéricos. O operador, ele já vê todos os valores, mesmo sendo texto. Agora, a função, ela trabalha só número. Então, eu tenho o 1 e o 2 da célula 1 e a 2, que são textos. Então, a função soma não calcula. Então, o que nós estamos aqui? Diante dessa situação. Eu deixei aqui para vocês
Uso do apóstrofo com um número inserido na célula. Esse número ele será lido como texto, mas será elemento de cálculo se for inserido a célula com uso de o quê? Operadores. Então, por exemplo, aqui para vocês. A célula A1 possui o que para nós? O valor 1 e a célula 2 o valor 2. Aqui na célula 3, olha, eu fiz uma soma, o A1 mais o A2. Então, o operador aqui para nós foi o mais. E o resultado foi 3, certo? Com função, o resultado será 0. Por quê? Dê uma olhada aqui, eu usei a função soma. A função soma, ela procura por valores numéricos. Então, quando eu pedi para ela calcular o A1 e o A2, ela não consegue ler. Não dá erro na fórmula, mas o resultado é 0. Então, na situação 1, a gente trabalhou com o operador, resultado veio. Na situação 2, nós trabalhamos com o operador, o resultado também veio, não tem erro na fórmula. A diferença é que se eu usar operador, ele enxerga o número 1 e o número 2. Se eu usar função, ela enxerga um texto dentro da célula. Então, a célula 1 tem um texto e a célula 2 tem um texto. E a função não vai calcular texto. Ficou claro essa informação para vocês? O que vocês me falam sobre essas estruturas? Esse exemplo que eu estou dando aqui para vocês? Aquilo que nós fizemos na prática, olha, pareceu para nós esse verdinho aqui, no caso da prova, se for uma prova com imagem, vai ser um cinza, né? Porque a VUNESP não usa cor. O que nós temos? Nós temos um formato de texto, ou usou um apóstrofo. O apóstrofo também dá essa representação, que aquela informação, ela é texto. Tá combinado isso? Ok? Então, agora a gente vai resolver a questão. Então, na primeira proposta, o que nós vamos somar? Nós vamos somar o A1 até o A4. Então, para essa soma, vai ser lido somente o valor em A3 e o valor em A4, que vai ser o valor 1 e o valor 2, totalizando 3. Aí, depois, o que nós vamos ter? A gente consegue calcular o 1 mais o 2, mais o 1 mais o 2, que vai dar 2, 3, 5, 6. Então, nessa brincadeira aqui, que é aquela brincadeira que eu chamo, né, uma questão, é só soma, mas não é só soma, nós temos um elemento aqui fundamental, e para esse elemento nós temos explicação, né? Nós temos resposta para o uso do apóstrofo. E aí, para nós vamos ter aqui, ó, o resultado de número 9. Certo? Então, só para. Opa, deixa eu só voltar aqui no Excel, só para vocês visualizarem. Vou apagar aqui, tá? E vamos lá. Qual foi a fórmula que a VUNESP ela usou? Vamos fazer junto aqui. Igual soma a célula 1 até a 4, não temos nenhum problema de erro de fórmula, nada. Opa! E aí ela continua, mais o A1, mais o A2, mais o A3 e mais o A4. Então, pressionou Enter, o nosso resultado será 9. Tá certo? E sempre lembrando nessa proposta de formatação para número para texto. E aí, né, uma leitura final que esses valores, olha, nós formatamos para número, mas inicialmente ele estava para geral, que não muda nada, tá certo?